Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o sexto ano do Colégio Emaús. Pessoal, nesta aula será uma aula de correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Lembrando, gente, que nós já estudamos, sobre as formações de relevo e os agentes que interferem nesses relevos. Vimos também que a ação humana é capaz de transformar, é capaz de modificar o relevo. O ser humano ele está constantemente fazendo alteração na paisagem, transformando este espaço, para adequá-lo às suas necessidades. Vamos lá, então, são as páginas do livro de Geografia, 151, 152, 153, 154 e 155, com algumas ressalvas, algumas letras e alguns números não precisavam ter sido feitos. Então, página 151. Para a gente começar na página 151, era preciso ter lido um texto. E este texto está falando sobre a vulnerabilidade do Brasil no século XXI, falando sobre alguns desastres, que podem ser intensificados no território brasileiro. O texto começa falando o seguinte, que o Brasil ele está fora da rota dos grandes furacões, sem vulcões ativos e desprovido de zonas habitadas sujeitas a fortes terremotos. Vamos lembrar, o Brasil ele está localizado no centro de uma placa tectônica. Então, assim, o Brasil não está ali na zona sísmica, onde possui intensa atividade sísmica. Porém, gente, o texto vem trazendo para a gente que, embora o Brasil esteja fora da rota desses grandes fenômenos naturais, o Brasil sofre com desastres, e que muitas vezes, em sua grande maioria, são intensificados pela ação humana. Então, vamos lá no número 1. Identifique 3 fenômenos responsáveis pela ocorrência de desastres naturais no Brasil. Algum deles já aconteceu no lugar onde você mora? Eu trouxe aqui os 3 que estão sendo identificados no texto, tá bem, gente? Geralmente, as secas prolongadas, elas ocorrem na região nordeste do Brasil. Então, são inundações bruscas, deslizamentos de terra e secas prolongadas. Número 2. Que práticas humanas, segundo os pesquisadores, podem agravar as consequências dos desastres naturais? Moradias precárias perto de encostas ou em pontos de alagamento, infraestrutura ruim, ausência de uma defesa civil atuante, que notifica, cidades impermeabilizadas e muito populosas. O que quer dizer esse termo impermeabilizadas? São as cidades asfaltadas, pessoal, que impede a infiltração da água. Então, quando chove, esse grande volume de água, ele escoa superficialmente. Então, acaba intensificando as enchentes, levando a inundações. Número 3. Na sua opinião, o Brasil está preparado para enfrentar a ocorrência de desastres naturais? Justifique sua resposta. Na opinião de vocês, tá bem, pessoal? E de acordo com o texto que vocês leram também, com conhecimentos prévios sobre o assunto, mas acredito que não, porque o Brasil tem uma população muito grande, tem uma população muito pobre, aquela população que possui um poder aquisitivo maior, ela vai conseguir se livrar desses desastres por conta das condições financeiras. Uma, porque essa população com poder aquisitivo maior já não mora em áreas de risco, diferente da população mais carente. Então, o Brasil ele não tem infraestrutura para enfrentar esses desastres. E acaba impactando a vida das pessoas daquela população mais carente. Página 152. Cite uma forma de impedir os deslizamentos de terra em áreas de risco de desabamento. O plantio de arbustos ou plantas com raízes longas em área de risco de desabamento protege o solo da erosão nas margens de rios e barrancos, impedindo os deslizamentos. Então, a vegetação ela é extremamente importante para proteger o solo, para proteger, inclusive, de processos erosivos, proteger o solo contra a ação da chuva, a ação do vento e até mesmo a ação de animais, pisoteio de animais também. Número 2.
O que são curvas de nível e por que elas são úteis na agricultura? Bom, gente, eu trouxe aqui uma imagem para representar para vocês o que são essas curvas de nível. As curvas de nível, elas levam em consideração a altitude de um relevo. Observem aqui que as curvas de nível, as cotas altimétricas, né, 20, 40, 60, 80, 100, nessa mesma região aqui onde está passando essa curva de 20, gente, a altitude é a mesma. Nessa mesma região onde está passando a curva de nível de 40 metros, a altitude também é a mesma. Fazer essa análise do relevo é extremamente importante, não só para o desenvolvimento da agricultura, mas também para a instalação de atividades humanas nesse tipo de relevo. Quando a gente faz a análise de curvas de nível em um relevo, levando em consideração as cotas altimétricas, a gente consegue identificar qual região é mais propícia ao desenvolvimento de atividades humanas. Lembrem que vocês estudaram sobre os mapas hipsométricos que levam em consideração a altitude. À medida que vai escurecendo, a altitude se torna maior, né? Observem aqui essa imagem da direita e comparem com essa imagem da esquerda. Observem aqui onde está o cursor do mouse. Nessa região aqui, onde as curvas de nível estão mais próximas, é onde o relevo ele é mais inclinado, ele é mais íngreme, né? Então é mais difícil a instalação de atividades humanas nessa região. Diferente aqui da base, observem que as curvas de nível elas estão mais afastadas, ou seja, é um relevo mais aplanado, né? É um relevo com um declive mais suave. Então nessa região onde o relevo ele é mais aplanado, onde o declive é mais suave, né? É menos íngreme, é mais propício ao desenvolvimento das atividades humanas. Nessa imagem aqui eu trouxe também representando para vocês o que é esse plantio em curvas de nível, levando em consideração as cotas altimétricas. Então, o que são curvas de nível e por que elas são úteis na agricultura? Em terrenos inclinados, o cultivo deve ser feito em patamares ou faixas planas. Essas faixas planas, em curvas de nível, diminuem o impacto das precipitações no solo, que é maior nas encostas ou terrenos inclinados, protegendo assim o solo e os cultivos. Esse tipo de plantação em curvas de nível ele é muito comum no Sudeste Asiático. Número 3. Explique como o conhecimento do relevo pode auxiliar na construção de habitações, estradas e outras edificações. No planejamento, né, onde e como construir, considerando um relevo mais íngreme, um relevo menos íngreme. O planejamento deve levar em conta o relevo da área onde haverá construções, né? Se é uma região mais aplanada também, e também se é uma região mais suscetível a deslizamento, se é uma região mais suscetível a inundações, a alagamentos também. Página 153. Na página 153 também é preciso fazer a leitura de um texto. Este texto, gente, está falando sobre as chamadas gestão de risco e de desastres, falando sobre os desastres, né, sobre os problemas ambientais que ocorrem no território brasileiro, sobre problemas de inundação, né, de enchentes. Então, na letra A está falando o seguinte: a ideia de que o Brasil não é atingido por desastres naturais corresponde à realidade? Justifique. Os dados e as informações sobre prejuízos decorrentes de estiagens, de enchentes, de deslizamentos de terra, entre outros, nas cidades e no campo, mostram que o Brasil também é atingido por desastres naturais, uma tendência em alta em todo o mundo desde 1980. Quando a gente fala desastre natural, nós temos que ter cuidado com este termo, né? Os fenômenos naturais, eles sempre aconteceram e sempre vão acontecer. Eles são catalisados pela ação humana, eles são acelerados pela ação humana. E quando eles impactam a vida das pessoas, quando prejudicam a vida das pessoas, geralmente costumam ser considerados como desastres, né? Letra B.
Na sua opinião, a gestão de riscos e desastres deve fazer parte da agenda dos governos federal, estadual e municipal? Por quê? Na opinião de vocês, mas sim, a gente precisa entender que sim, porque a gestão de riscos e desastres pode prevenir desastres, né? Evitando a ocupação em áreas de risco nas cidades e no campo, orientando a população qual é o melhor local para construir, qual é o local inapropriado para a construção, ajudando pessoas a saírem das áreas de risco, né? Página 154. Na página 154, gente, também tem um texto para ser lido. Este texto está falando sobre o lixo nas praias, né? Falando sobre uma pessoa que vai caminhar na praia e que recolhe o lixo que está jogado na areia. Então, na letra A, no número 1, está falando o seguinte: as paisagens brasileiras atraem muitos turistas, tanto brasileiros quanto estrangeiros. Porém, muitos deles, ao visitar locais turísticos, não respeitam o ambiente. Letra A. Quais as consequências que o lixo descartado em praias pode ocasionar para o meio ambiente? São várias consequências. Podemos citar a contaminação do meio ambiente, os danos à vida marinha, direto a gente vê em noticiários, em reportagens, né? Tartarugas com canudinho no nariz, saco plástico no organismo de animais marinhos, né? A disseminação de doenças por meio da proliferação de animais como ratos e outros roedores. Letra B. Na sua opinião, o que pode ser feito para preservar as praias do litoral brasileiro? Ampliar a instalação de lixeiras nas praias, fazer campanhas de conscientização para a população. Na opinião de vocês, tá bem? Aqui é apenas uma sugestão de resposta. Letra C. Você acha que as ruas do seu bairro têm lixeiras suficientes para a quantidade de pessoas que circulam diariamente por ele? Bom, é uma visão de vocês também, no bairro de vocês, mas geralmente, gente, na região central, nas ruas mais movimentadas, a disponibilidade de lixeiras é bem maior. À medida que vai se afastando dessas ruas mais movimentadas da região central, a quantidade de lixeiras disponíveis à população vai diminuindo também. Letra D. Como você e sua família poderiam ajudar a diminuir a quantidade de lixo nas ruas do bairro em que moram? Existem diversas maneiras, né, pessoal? Aqui eu trouxe uma que, inclusive, é indicada. Retirar o lixo de casa para fora apenas no dia em que a coleta de lixo passar. Porque aí evita que o lixo fique na rua, né? Evita que animais possam abrir os sacos, espalhar o lixo pela rua também. E o básico, né? Não jogar lixo na rua, tá? Chupou uma bala, guarda o papelzinho, né? Para jogar na lixeira em casa. Letra E. Que medidas a prefeitura de seu município poderia tomar para reduzir a quantidade de lixo no município onde você mora? Instalar placas educativas, né? Ampliar os dias de coleta e também, gente, ampliar a fiscalização, para não haver descarte de lixo em locais inadequados, né? Quais os tipos de intemperismo? Exemplifique. O intemperismo ele pode ser físico, né? Quando há a variação na temperatura, quando há o congelamento de água nas fendas de rochas, pode ser químico, quando a água dissolve minerais, altera a composição das rochas, ou biológico, quando micro-organismos, né, ou mesmo quando minhocas vão cavando buraquinhos pelo solo, né, ou mesmo a raiz de árvores. Número 3. Como o vento produz erosão nas rochas? Em duplas, pesquisem locais no Brasil em que a paisagem tenha sofrido erosão eólica. Compartilhem com os colegas. Bom, gente, o vento produz erosão ao transportar materiais que desgastam ou agridem as rochas. No Brasil, esses locais onde a gente pode encontrar esses arcos, né, resultantes da erosão eólica são no estado do Ceará e em Santa Catarina também. A erosão eólica é a erosão causada pelo vento. Página 155.
A atividade mineradora na cidade de Itabira resultou praticamente na destruição de uma montanha inteira. Em duplas, observem as fotos e leiam o poema para resolver as atividades. No livro de vocês, pessoal, está mostrando o Pico do Cauê. Nos primeiros anos de extração de minério, foi uma região que foi extremamente degradada, destruída, por conta da extração minerária, né? A região ficou em estado lamentável, né, por conta da atividade mineradora. Na primeira imagem mostra o Pico do Cauê, no início da extração, né, entre os anos de 1942 e 1945, e a segunda mostra o local onde existia o Pico do Cauê. O pico ele deixou de existir. Na letra A está falando o seguinte: qual unidade de relevo você identifica na primeira foto? Uma montanha, né? Na letra B, qual é a relação entre as fotos e o poema? O poema fala sobre a atividade mineradora. Uns levam o ouro, outros aço, outros o ferro, que provocou o desaparecimento do Pico do Cauê. Essa é a relação entre as fotos do poema e o conteúdo do poema. Entre as fotos, né, e o conteúdo do poema. Letra C. Pensando nas imagens, o que você entende ao ler os versos? Ó Minas Gerais, quem te viu não te vê jamais. É importante relacionarmos, gente, a oposição apresentada nos versos, né? Com a mudança na paisagem, onde nos anos de 1940 se via o Pico do Cauê e hoje se vê um buraco. O pico já não existe e nunca mais poderá ser visto. Letra D. Que agente modificador do relevo é responsável pela destruição da montanha? O ser humano, né, que é um agente externo, né, um agente que causa transformações de maneira mais rápida na paisagem, no relevo. Agora nós vamos fazer a correção das atividades complementares. Número 1. De que maneira as geleiras ocasionam erosão? As geleiras se movimentam dos lugares mais altos para os mais baixos, assim como acontece com a água da chuva, assim como acontece com a erosão eólica também. São pesadas e grandes. A ação erosiva delas é semelhante à de uma lixa passada sobre as rochas. Número 2. Explica o processo de formação das geleiras. As geleiras são moldadas em regiões nas quais a neve se acumula mais rapidamente do que derrete. Então, há um acúmulo maior do que um derretimento maior. Essa geleira é alimentada por ventos frios e úmidos, que vai juntando camadas de neve que se compactam e formam o gelo. Número 3. Explique como ocorre a erosão eólica. O vento produz erosão ao transportar materiais que desgastam ou agridem as rochas, atuando principalmente nas regiões mais secas, desérticas, semiáridas, né? Modela o relevo quando partículas de areia carregadas pelo vento desgastam ao longo do tempo as áreas que atingem. Número 4. Como as dunas são formadas? Eu trouxe aqui para vocês essa imagem que explica de forma clara como acontece a formação de dunas. Observem aqui o vento nesse processo 1. O vento ele transporta partículas. O vento ele encontra um obstáculo. Essas partículas começam a ser depositadas após este obstáculo, observem. Então, vai haver um acúmulo de sedimentos. Observem que o vento ele passa por cima desses obstáculos e o material transportado é depositado logo abaixo. Esse é um processo lento, demora milhares de anos para acontecer e o vento ele continua atuando, continua transportando material. Então as dunas elas são formadas quando há um processo maior de acumulação de material do que de transporte. O vento continua atuante e transportando material. As dunas elas podem se mover de lugares, tá bem, gente? O vento ele é constante, ele não para. Então ele está em constante processo de transporte e deposição de sedimentos.
No estado de São Luís do Maranhão, os lençóis maranhenses representam bem a formação de dunas. São resultado do acúmulo de areia depositada pelo vento. As dunas tendem a se deslocar na direção do movimento do vento. Número 5. O que é o loice e qual a sua importância para a ocupação humana? É um depósito de sedimentos muito finos e muito férteis. Os loices são partículas que são transportadas das geleiras pelo vento. O depósito de lois motivou diversos grupos humanos a ocupar densamente suas regiões de ocorrência, porque são solos férteis que permitem o desenvolvimento agrícola. Bom, finalizamos então a correção, tá bem? Até a próxima aula, bons estudos para vocês e lembrem-se, juntos no caminho certo.